Uma boa noite a todos. É um prazer, uma alegria tão grande poder encontrar esse grupo e cada vez mais bonito e mais animado, amém, irmãos? E realmente estou vendo aqui alguns amigos lá de Camboriú, irmão Gilberto, seu esposo, que já os conhecia, né? Rapaz, não tem que eu vou para lá, né, irmão? Rapaz, não tem que ir. Mas é um prazer poder encontrar mais um casal que veio hoje, o irmão Alan, que apresentou esse louvor, com certeza. Depois desse hino, nós sentimos a voz de Jesus estar mais pertinho. Amém? E com certeza nós precisamos, né, dessa esperança aquecer cada dia mais, envolver nossos corações. Mas nós estamos aqui seguindo uma série, os irmãos que estão vindo pela primeira vez, nós estamos seguindo uma série de temas relacionados às grandes crises na experiência humana. E a detalhe não é somente reconhecer e identificar as crises, mas saber como vencê-las. E essa é a vontade de Deus. Que a gente realmente vença cada crise que vier apresentar em nossa vida. E eu digo, antes de Jesus voltar, as crises vão aumentar, serão grandes. Mas quem estiver com Deus será vencedor. Amém. E você hoje ouvirá sobre um dos temas mais profundos da experiência humana. Quantos que estão aqui nessa noite são casados? Levante a mão. Mesmo que sua esposa esteja aqui, olhei, quase todos, né? Era melhor perguntar quem não é casado, porque eu estou vendo aqui a grande maioria, e realmente a mensagem de hoje é direcionada quase que diretamente a você que é casado. Mas não está, porque são solteiros, que têm um sonho, aspiração de um dia casar, também ouvir essa mensagem. Porque o plano de Deus é que nossos lares sejam lares, como nós cantamos há pouco tempo, lares de bênção, onde o casamento seja duradouro. Mas existe realmente na experiência hoje, em nossos dias, grande parte, não digo todo, mas a grande maioria dos casamentos terminam em quê? Em divórcio. Essa é a realidade, diz as pesquisas, que de cada 3, 2 se separam. Então realmente é um dilema hoje, um desafio do século XXI, os casamentos serem vitalícios para a vida inteira. Vou pedir ajuda do nosso irmão, passar aqui para nós a primeira projeção. Nós tivemos domingo passado falando sobre a crise existencial. E no próximo domingo eu vou dizer no final qual será o tema. Vocês não poderão perder, tá certo? Então eu vou pedir para o nosso amigo, colocou aí o tema, não todos conseguiram enxergar aí, todos? Então, crise no casamento e divórcio. O que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos orienta quanto à consistência do casamento? E nós temos aqui na palavra de Deus alguns textos chaves. Logicamente que a Bíblia toda, desde Gênesis até o Apocalipse, descreve sobre o casamento, vem dando orientações. Mas existem duas passagens que nós essa noite vamos detalhar sobre esse assunto, casamento e divórcio, e qual é a visão divina para com esta verdade. Vai passar o próximo slide, meu irmão? Olha só, o primeiro texto está em Efésios. Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios capítulo 5. Por mais que às vezes o texto está ali pela metade, ou parcialmente dele, mas é importante que a gente abra a Bíblia, né? Tá certo? É um exercício espiritual muito importante. Nem sempre o tempo permitirá ler todos os textos, mas alguns principais nós vamos estar, né, buscando a leitura da Bíblia, né? Efésios capítulo 5, versículo 21. Se você achou essa passagem, eu queria agora pedir de modo muito especial que você, em reverência, curva a sua fronte, e nós vamos falar com Deus nesse momento. Vamos orar? Querido bom Deus, Senhor nosso Pai, hoje vivemos numa época, mais do que qualquer outra, está sendo um dos maiores desafios a permanência do casamento, de um casamento amoroso, forte e edificante. Pedimos que Teu Espírito, de um modo muito especial, que através da Tua palavra impressione o nosso coração para uma verdadeira reforma em nossos lares, onde as verdades possam alicerçar a construção de um verdadeiro lar. Lar que significa lealdade, amor e respeito e restauração. Que Teu Espírito continue derramando sobre nós essas sagradas bênçãos que a Tua palavra nos alimenta, em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 5,
versículo 28, o que diz esse texto? Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz, oh misericórdia, vou dar mais um minutinho que alguns não acharam ainda. Efésios 5, versículo 28. Esse verso, ele é um dos chaves dessa noite. Olha só o que diz aqui: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o quê? Ao próprio corpo. Quem ama a esposa, si mesmo se ama. Então você vê aqui que nesse verso teremos aqui algumas lições. Primeiro, Deus, de forma muito didática, Ele apresenta para nós algo tão profundo, que é o casamento. E Ele coloca alguns quadros simbólicos para facilitar a nossa compreensão. E aqui vemos que o símbolo, o casamento é um símbolo. Símbolo do quê? Aqui desse texto, diretamente, temos que o cuidado do nosso corpo, da nossa saúde. Esses dias eu visitei uma pessoa que falou assim, e era até um casal mesmo, né? Falou, olha, o importante é saúde, realmente é saúde. Então se ele ama mesmo a si próprio, ele vai alimentar-se bem, ele vai se vestir bem, vai se cuidar melhor, né? Vai se preocupar, ter alguma coisa que possa atacar seus organismos, seu corpo em si. Então assim é o cuidado que Deus pede para com o marido, para cuidar bem de sua esposa, tratá-la bem, né? Ver qual a necessidade que ela tem. Então esse cuidado, agora só que tem um detalhe, o segredo desse verso é aqui, ó. Quem ama a esposa, o que acontece? Assim mesmo, o amor é recíproco. Quanto mais você dá, mais você o quê? Receberá. O amor desenvolve um crescimento mútuo entre os dois. Quando você ama a sua esposa, você estará também se amando. Por isso que a lei é ama o próximo como o quê? Como a ti mesmo. E nessa base, o lar se torna o maior laboratório do Evangelho. Está onde? Em casa do lar. Eu, como pastor, há uma prática na igreja. Quando se visita a experiência de um pastor, o ministerial primeiro vai visitar quem? A esposa do pastor. Visita primeiro a esposa, os filhos, depois conversa com o pastor. Porque você tem um diagnóstico mais pleno da experiência do amor do pastor é com a sua esposa e seu filho. Então realmente você vê como é importante. O lar mostra o reflexo dessa verdade. Pode passar. E diz o verso seguinte, se você ler, diz aqui, ó, porque ninguém jamais odiou o quê? A própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz o quê? A sua igreja. Olha só a instrução divina. Deus está dizendo aqui que o seu amor por sua igreja é um verdadeiro casamento. E esse casamento é simbolizado pelo quê? Pela união matrimonial de um homem e uma mulher. E nós vemos hoje que quanto mais entendermos o amor de Cristo por nós, quanto mais aproximarmos desse amor de Jesus por mim e por cada um de nós como igreja, nossos lares também receberão um reflexo desse amor em casa. Por isso que nós estudamos domingo passado e vimos os propósitos de Deus, de fazermos parte da família de Deus, fará com que nós tenhamos em casa a experiência do verdadeiro amor. Os propósitos de Deus nos tornam lúcidos e claros com o propósito de todas as demais situações de experiência humana. Né? Pode passar. E Jesus, de acordo com a Escritura, ele é o marido. E ele tem um compromisso eterno. E nós vamos ver um exemplo de Jesus, o reflexo que nós, homens, maridos, também devemos ter como Jesus tem com a sua igreja. Né? Pode passar. Olha só, o céu, a bodas do Cordeiro. Como falei, né? De Gênesis e Apocalipse. Aqui você está vendo o texto de Apocalipse, capítulo 19. Olha só o que diz aqui. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesma já se ataviou. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então aqui você vê nesse texto a nova Jerusalém é comparada com a esposa, adornada, preparada. Já viu como a mulher pode ser qualquer mulher, né? Mas no dia do casamento ela é a pessoa mais linda, né? Ela entra ali naquela porta, vem andando no tapete vermelho, todo mundo realmente admira aquela mulher. É a
mulher mais linda aos olhos de Deus e aos olhos do noivo. Assim, para Cristo, a igreja pode ser defeituosa que for, mas é a menina dos olhos dele. É a coisa mais preciosa da terra, é a sua igreja. E nós somos essa igreja, somos seu povo, sua família. E assim deve ser aos olhos do esposo, a pessoa mais linda e mais importante para ele ser a sua esposa. Olha o reflexo do exemplo de Jesus para nós maridos, né? Pode passar, meu querido. Cristo diz aqui, olha só o texto de Jeremias, diz assim, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Essa é uma verdade profunda, e muitos homens realmente fazem isso, né? Atrai com amor aquela mulher é a mais linda, e eles sabem mover, e com muita bondade, com muito amor, muitas vezes consegue o coração daquela mulher. Só que olha só essa outra verdade de Deus, de Jesus. Ele diz aqui em Hebreus 13, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha só que verdade. O amor de Cristo é o que? O amor eterno. E essa experiência Ele quer que nós, homens, como mulher também, tenhamos com o nosso cônjuge. Um amor que nunca abandona, que nunca deixe. A crise vem, a dificuldade vem na igreja. Mesmo assim, Cristo continua amando. Assim nós devemos continuar amando, mesmo nas diferenças, as situações adversas que vem sofrer no casamento. O amor deve ser o quê? De tal forma que nunca deixe. Vai passando, Cristo nunca abandona. Primeira verdade, o amor e compromisso de Cristo como marido é o quê? São eternos. O amor é um compromisso. O amor não é sentimentalismo. Se fôssemos colocar um padrão, amor como emoções, é muito vulnerável. Mas o amor é uma aliança, diz a Bíblia. É um compromisso que mesmo chuva ou sol, né? Pobre ou rico, podemos estar com saúde ou na doença. O amor é um compromisso para a vida inteira. Por isso que você vê na Bíblia o povo de Deus caindo em apostasia, se reconsagrando, e Deus está ali confirmando a sua aliança. Sempre ali com a igreja. Assim o marido e a mulher devem ser dessa forma. Separação não será por quê? Por sua iniciativa. Nunca será vinda de Cristo o desejo da separação. Sempre, muitas vezes, e sempre será por parte do pecador, que vira as costas para Deus. Mas aquele que realmente ama, que é Cristo nesse exemplo, nunca decidirá por ele separar de seu povo. Pode passar. E aqui nós vimos, né, marido, como Cristo nunca abandona, o marido é o exemplo do amor de Cristo. Por isso que Paulo em Efésios compara a experiência do marido com Cristo Jesus. E o divórcio, a separação, destrói este simbolismo maravilhoso. Nós podemos comparar então aí a apostasia final com o divórcio. É o paralelo que é usado. Separação, divórcio, quebra essa relação. Há orientações que normatizam o divórcio. É uma experiência que nunca estivera no plano de Deus para o casal, o divórcio. Mas Deus teve que normatizar a experiência do divórcio. E é sobre este assunto que nós vamos colocar em detalhes nessa noite também. Pode passar. E vamos ler agora uma das passagens mais ricas sobre o assunto. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 7. Quais são as orientações do apóstolo Paulo, homem cheio do Espírito Santo, que escreveu grande parte do Novo Testamento? Está em 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 10 ao 16 e o versículo 39. 1 Coríntios capítulo 7. Se você quiser deixar um marca-página nesse texto aí, você pode deixar, que vai ser um dos textos mais usados nessa noite, como outro que eu vou daqui a pouco estudar com vocês também. Apocalipse 7, versículo 10 diz assim: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe de quem? Do marido. Se porém ela vier a separar-se,
que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e essa consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o quê? Não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são o quê? São santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem, deixa eu virar a página aqui da minha Bíblia, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado a paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Agora o verso 39, desculpa, verso 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Olha só quantas instruções temos aqui na palavra de Deus. São instruções que muitas vezes vai contra a posição filosófica, humanista, psicológica que vivemos em nossos dias. E nós temos visto que as soluções humanas têm colocado situações mais desastrosas na experiência humana. E eu vou falar uma noite dessas aqui sobre a depressão, a crise mental. E uma das grandes causas de crise mentais é o assunto dessa noite. E tem outras, que eu vou falar também mais à frente. Então você vê que é uma experiência traumática na vida do homem. Eu vou explicar por quê hoje à noite. A experiência do divórcio é muito traumática. E nós vemos aqui uma orientação que vai contra a tendência humana. Mas ela é o quê? Celestial e divina. E Paulo diz, falo eu. Quando ele fala eu, ele está falando com uma instrução que não foi diretamente pronunciada por Cristo. Porque daqui a pouco nós vamos falar do que Jesus falou. E aí Paulo diz, olha, assim diz o Senhor, não eu. Quer dizer, aquilo ele traz referência para o que Jesus falou alguns anos antes. Também junto com os apóstolos. Então você vê, mas toda ela é a instrução de quê? De Deus. Amém, irmãos? Vamos passar então agora. Vamos pegar por parte. Primeiro o padrão que nós lemos aqui, vimos, o padrão é não separar-se. Quando vê um casal, procura pastor, querido, pastor, faz isso e tal. A primeira orientação básica é não separar-se. Essa é a orientação divina. E essa é a vontade de Deus. Nós vimos aqui, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do quê? Do marido. E que o marido não se parte de sua mulher. Então vemos aí que essa é a prioridade divina. Amém, irmãos? E a gente vê que quando os dois namoradinhos estão namorando, há muitos conselhos, né? Ó, cuidado, pode não ser uma boa pessoa da sua vida. Nessas horas ninguém quer ouvir, né? Normalmente o casal ali está tão apaixonado, tão ligado, que pode a mãe e o pai mostrar todas as evidências e todo mundo. Não, ela é a pessoa da minha vida. Nessa não. Agora, quando estão casados, aí vem o conselho contrário, não se separa, não dá mais. Gente incompatível, não dá certo, ela é muito mais velha, é muito mais nova, é muito mais pobre, é muito mais rico, mais bonito, mais feio, e coloca todos os detalhes para justificar a sua decisão. E nós vemos aqui que esse conselho direto de Deus inicial é: não se separe. Pode passar. Agora, se vier separar-se, aqui diz o oposto: separação. Pode passar. Que não se case, ou, pode passar mais um termo, hein? Que se reconcilie com seu marido ou esposa. O que nós temos que ver aqui? A distinção. Primeiro estamos falando agora de separação. Separação diferente de divórcio. Tem a separação legal, alguns países dão essa separação, mas normalmente a separação aqui, que a Bíblia está dizendo, é aquela separação de corpos, é uma separação de casa, mas ainda não é efetivado o quê? O divórcio. Por isso que a Bíblia fala, se for chegar a separar-se, que não vem o quê? A casar. Não case. Mantém casado. E
Melhor passo é o quê? Reconciliar com o seu marido. Agora, quando é que vem a decisão necessária de divórcio? Aí nós vamos entrar daqui a pouco. Mas o plano inicial de Deus é não divorciar, não se separar. Mas se for o caso de separação, vir ser necessário, é nesse contexto que nós vamos explicar agora. Pode passar. Serve para todos os casos. Aqui a experiência é essa. Pode passar. Mas há uma exceção que nós veremos daqui a pouco. Então, tirando essa exceção, todos os casos, quando há um conflito, muitas vezes grave, conflito grave, a separação é algo que é orientado pela palavra de Deus. Agora, há uma exceção, uma regra, que aí sim deve ser efetuado o divórcio. Poderá ser efetuado, melhor, poderá ser efetuado, não que seja regra. Mas a prática da palavra de orientação é que não se separe, que reconcilie e que seja feita harmonia para o casamento. Agora, olha um caso muito interessante, irmãos. Em caso de cônjuge incrédulo. Quem sabe você esteja falando para alguém aqui que deve ter ouvido de uma forma diferente. Mas olha, você está se tornando cristão, a sua esposa não é crente. Separe dela. Né? Tem gente que acredita dessa forma. Você está se unindo a Cristo, então deve separar da mulher que não aceita Jesus e fica firme na igreja. Já ouviu gente ensinando isso? Tem igreja que ensina isso. Mas essa não é a orientação da palavra de Deus. Ao contrário. Ao contrário. O sentido da palavra de Deus é: se você aceitou Jesus, seu esposo não aceitou ainda, é aí que você deve amar mais. Um dia conta a história de uma irmã na igreja que ela guardava o sábado, né? Fazia o pôr do sol, o esposo dela vinha do bar. E ela pegava, já fazia o culto ali e ignorava o esposo dela. Era como se fosse vamos dizer assim, um intruso na casa. Ele não aceitou Jesus e ela aceitou os filhos, então eles faziam o culto, a alimentação ela colocava tipo assim, ó, igual, infelizmente, igual um animal, né? Já viu como faz separa a raçãozinha para o cachorro, não deixar no cantinho? Era assim, ela deixava para o marido dela. Vem aquele barulhinho, então vou deixar ali para ele e ficar com os filhos. E assim ela viveu muitos anos. O marido nunca se decidiu por ele. Um dia ela ouviu um sermão como este. Ela devia amar mais sua esposa do que antes ao aceitar Jesus. Ela começou a abraçar sua esposa. Ela começou, quando ele chegava, fedido para o bar, ela chegava no bem, eu te amo. O que é isso? Não aconteceu com essa mulher? Nunca fez isso? Nunca chegou da forma? E ela pegava, colocava ali um bilhetinho de amor na frente. Ela chegava, quando ia fazer o culto, ela, meu bem, que bom que você chegou na hora do nosso culto. Eu. E ele sentava lá, e ela envolvia. E foi envolvendo, foi tendo paciência, foi tendo amor. Aquele homem começou a se despertar o interesse por Jesus. E ele se converteu e ambos agora estão felizes no casamento. Então você vê, irmãos, como é importante o incrédulo ser alcançado, diz o apóstolo Paulo, pelo seu testemunho, é santificado. E os filhos são o quê? Santos também na experiência. Olha só, e aqui diz, esse texto, vamos ler esse texto, irmãos, que dentro do casamento se torna missionário. Para esses que estão casados com incrédulos, se torna um verdadeiro missionário. Vamos ler esse texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Mas deixa aquela passagem marcada, tá bom, irmão? 1 Pedro, capítulo 3. É bem pertinho do Apocalipse, essa passagem. Pedro. Esse texto é muito rico. Muitos nós usamos para outras aplicações, mas essa aqui é do casamento. 1 Pedro 3, versículo 1 a 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato no estômago. Então você vê que nesse texto o apóstolo Pedro diz claramente que pelo exemplo fiel, amoroso, missionário, ganhará seu esposo. Muito, muito fácil ganhar. Não é uma regra sempre ganhar, mas
normalmente, por um bom comportamento sem dizer nada. Às vezes as palavras podem atrair, despertar o preconceito, mas as atitudes arrastam a decisão. Então aqui está para você que é casado com alguém que ainda não aceitou Jesus. Aqui é um verdadeiro estímulo na palavra de Deus. Outro aqui, alguns são mártires vivos, irmãos. O que é um mártir? O mártir é aquele que morre pela causa de Cristo. E há muitos casos que eu já vi, nesses 22 anos de fé, eu já vi mulheres, esposa ou esposo, descendo a sepultura, e só depois de morto, o marido amadureceu em Cristo. Ele precisou ver a morte dela na fé, para que ele convertesse. Então você vê, alguns são mártires, casar 10, 15, 20 anos e nunca o marido se decidiu por Cristo. Às vezes só depois de morto, quando for no dia da ressurreição. Poxa, meu marido está aqui comigo, né? Olha a bênção, será? Meu marido está aqui comigo. Fruto de uma vida de consagração, dedicação a Deus, levará. E podem ser a única esperança de salvação do cônjuge. Pode ser a única pessoa que ele poderia conhecer a Cristo através da experiência da esposa ou do esposo. Vai passar, meu querido. Por que não abandonar? Por que não abandonar? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e vice-versa. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? A grande questão aqui que Paulo está dizendo não é a salvação do outro, é a sua própria salvação. Uma coisa é, você pode até não ter certeza se o esposo se converterá, mas que você demonstrará estar convertido vai estar. Não é o abandonar o casamento, é o afirmar-se nele, que a sua fé se fortificará. Essa é a experiência, irmão. Porque a gente tem a tendência de desfazer tudo aquilo que é muito incômodo. É fácil. Quando as coisas não estão indo bem, é fácil abandonar. Mas quando você se afirma, aí que você vê que a fé se torna o quê? Provada. E aí você vai ver realmente algo que você não veria se você resistisse à provação. A bênção se torna o quê? Provada. Amém? E é isso que Deus quer, que você tenha uma experiência de fé tal como nunca tiveram. E às vezes a gente olha ao redor, né? Aquela pessoa separou, aquele irmão deixou. Vê se ele está feliz. Tá? Casa segunda, casa terceira, casa quarta. A vida é essa. E vocês vão ver por que isso. Para passar. Olha só, se o descrente quiser separar-se, se parte agora o descrente. E diz o texto que se parte. Mas se apartar aqui, separar é para quê? Para retomar a vida. Às vezes Deus coloca isso na consciência do incrédulo. Porque ele chega a um ponto, eu já vi muitos casos assim, às vezes o não crente vê, poxa, essa mulher agora é tão amorosa. Ela antes ia no bar comigo e fazia coisa, agora não vai mais, e tal. E ele se sente incomodado. Ele queria que ela fosse uma devassa. Ela é fiel. Converteu-se, aceitou Jesus. Não participa mais das coisas mundanas, né? As coisas pervertidas. E isso aí incomoda ele. Chega um ponto que ele não quer mais aquela situação. Porque ele não amava ela de verdade. E nem ama a si próprio. E às vezes ele quer o quê? Separar. Isso ele dá retomada. Que retomada? Ele percebe. Tem gente que só percebe o valor quando o quê? Quando perde. Ele, puxa, olha a mulher que eu tinha. Eu não estava valorizando. A mulher fiel. Eu reclamava dela ir para a igreja. Mas ela ia para a igreja, mas cuidava de mim. Ela ia para a igreja, mas me ajudava nas dificuldades de casa. Ela ia para a igreja, para ele a igreja é problema. Ela ia para a igreja e ele começou a perceber as diferenças. Tem uma mulher que era fiel e não fiel. Então a separação pode ser uma retomada de consciência na vida desse incrédulo. E até na vida da esposa. Alívio aos conflitos. E esperança de retorno, e às vezes até de enfermidades. A falta de enfermidade pode ser o resgate desse homem incrédulo ou desse mulher incrédulo. Pode passar, né? E caso de novo casamento, irmãos, nesse texto apresenta por uma razão, apenas por morte ou o quê? Adultério do cônjuge. Esse adultério do cônjuge nós vamos ver daqui a pouco, que essa é a segunda causa. A primeira que nós vimos aqui, caso venha morrer o marido, como vimos no verso 39, aí sim pode casar novamente. Pode passar. Até quando estão ligados? No verso 39 que nós lemos diz o quê? A mulher está ligada enquanto vive o marido.
apenas a morte do cônjuge, como diz entre aqui, adultério, libera um novo casamento. Então essas são as condições que a Bíblia apresenta. Fora isso, é anátema. Ah, pastor, mas será que não tem esse jeitinho, sabe isso? Não. É direto. Eu falei que esse tema de hoje é difícil. Porque hoje na psicologia, qualquer tenta conciliar outra forma. Mas a Bíblia conta agora um pouquinho essas duas maneiras. Para passar. Olha só. Morto o cônjuge, um novo casamento é possível. Se falecer o marido, fica livre o quê? Para casar com Cristo. Com quem quiser, mas somente no Senhor. Eu sempre falo isso para minha filha. Eu falo para minha filha assim, eu já tenho 12 anos. Aí eu falo para minha filha, filhinha, pensar em casar só a partir de 18, pensar em namorar a partir de 18. Para não ficar com atitude precoce. Mas você pode escolher usar o que quiser. Eu não vou escolher por você, você escolhe. Porque antigamente os patriarcas, né, e até hoje no Oriente, quem faz o casamento muitas vezes é o pai. Vai casar com esse homem já, e desde cedo, né? Na cultura árabe ainda é desde cedo. E casa. Não, a Bíblia orienta a pessoa, o filho pode escolher. Mas quem confirma, você vai ver o patriarca era quem? Eram os pais, confirmavam. E aqui deixa bem claro, que seja no Senhor. Então, eu sempre olhei minha filha, pode escolher o que quiser, mas seja do Senhor. Senão não terá a minha bênção. E nem a bênção de Deus, que é clara a Bíblia quanto a isso, né? Pode passar. Em caso de morte do cônjuge, Deus permite um novo casamento. Pode casar-se com quem quiser, desde que seja no Senhor. Pode passar. Agora, o casamento com incrédulos, com o crente conhecedor da palavra. Antes eu estava falando de alguém que não conhecia a palavra antes, se converteu e agora está casado com o incrédulo. A orientação da Bíblia é que permaneça com ele. Agora, essa situação que Paulo apresenta é diferente. É quem já conhece a palavra, está casado e agora tem a condição de casar novamente. E essa decisão deve ser o quê? No Senhor. Por que, irmãos? Casamento com incrédulo é colocar-se no terreno de quê? De Satanás de forma consciente. Você vai casar com alguém que não tem esperança de salvação, com alguém que não aceita a palavra de Deus, com alguém que é contra a lei de Deus. Quer dizer, você está se colocando à sua disposição consciente do lado errado. E isso ofende a quem, irmãos? Ofende ao Espírito de Deus e perde a sua proteção. Então, eu já vi casamento de um cristão com um incrédulo, são felizes. Sim, mas normalmente naquela condição. Agora, em outra, eu já vi muitos irmãos e irmãs da igreja uma vida amargosa no casamento porque escolheu casar-se com um incrédulo. E vive uma vida de jugo, de peso, por essa decisão. E realmente, irmãos, é uma experiência amargosa. Mas não deve mais o quê? Voltar para trás. E nós vamos ver por que Jesus fala isso. Profundo. Vai passar. Agora vamos ver a orientação de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 19, versículo 3 adiante. Mateus 19, versículo 3 em diante. Primeiro livro do Novo Testamento, do Evangelho, e aqui Jesus ele tratou com profundidade sobre essa relação do casamento. Os fariseus estavam tentando encontrar algum ponto que Jesus fosse levar em contradição à Sagrada Escritura. E Jesus fez ao contrário. Jesus levou ao verdadeiro sentido da Escritura. E olha só o que ele diz aqui no versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tens lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois o quê? Uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe então: por que mandou
Perguntou então Moisés da carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com uma repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conselho, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Irmãos, aqui é profundo, e nós vamos tocar aqui alguns detalhes importantes sobre a situação sagrada que é o casamento. Hoje os homens, a humanidade não está a perceber quão sagrado é o casamento. Jesus aqui colocou, porque no tempo dos fariseus, no tempo de Jesus, já estava levando uma certa banalidade ao casamento. E eu pergunto aos irmãos: será que hoje não está sendo tratado dessa mesma forma? Hoje casar existe até competições para casar ou casar. Um dia mostrou que um jogador famoso casou já fazendo o contrato, o casamento seria dele de 2, 3 anos. Olha só, irmão. Tem gente que fala assim: eu vou casar com ela, mas se der certo, beleza, se não der certo, não separa. Então o casamento se tornou banal lá fora. Mas com Deus não é assim. O casamento é sagrado. Vai passar, irmãos, próximo slide. União carnal altera a natureza. Essa unidade do casamento, ela altera a existência do homem e da mulher de forma muito profunda. Altera no sistema psíquico, emocional, até do organismo, até do corpo. É impressionante como essa unidade forma na experiência humana. Já não são mais dois, porém o quê? Uma só carne. Essa expressão uma só carne, você vai ver o que Jesus disse, né? Desde o princípio. Não foi o que ele falou? E como foi desde o princípio? Deus falou assim para o Pai e o Espírito Santo. Jesus falou: façamos o homem aqui a nossa imagem. A nossa imagem por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Há um só Deus. Diz lá em Deuteronômio 6, há um só Deus. Chamar. E nós vemos aí que nessa expressão usada, o homem e a mulher formada à imagem dele estão também se tornando o quê? Uma só carne. São duas pessoas distintas, diferentes uma da outra, mas quando se casam, se tornam um só. Um só propósito, um só natureza, um só em autoridade. Mas com diferenças de suas individualidades. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas da divindade, né? Pode passar. Essa união carnal, as pessoas já não são mais as mesmas. Eu digo: eu não sou mais o mesmo. Quando eu era solteiro, eu tinha escolhas que nunca tive depois de casado. Quem conhece bem a Débora, né? Ela é branquinha, fortinha e tal. Mas muita gente acha que a gente é irmãos. Você vê, olha, vocês são irmãos. E você vê que às vezes, né, fisionomicamente, traço, não somos tão parecidos. Mas a convivência, até a convivência nesse aspecto, começa a tornar mais parecidos. A mudança de natureza de duas para uma unidade. A gente às vezes fica tão dependente um do outro. Né? Poxa, eu vou fazer essa compra, eu não posso ir contigo, eu não sei o que, eu vou arrumar esse negócio para você, eu vou fazer isso. E essa unidade torna algo muito forte, intrínseco na experiência. A união é efetivada por quem, irmãos? Por Deus. O texto de Jesus deixou bem claro: o que Deus uniu. Então é Deus que torna efetivo o casamento. É uma bênção que Ele dá experiência ainda em nossos dias, selada, confirmada e forte na vida dos dois. E essa ligação deve ser o quê? Vitalícia. O que é vitalício? Até a morte. Ou até a volta de Jesus, amém, irmãos? Ou até a morte ou até a volta de Jesus. Mas é para a vida inteira. Pode passar.
Essa união carnal altera a natureza. Pode pensar. Em que aspecto? Alterações físicas e emocionais profundas. Um dia um pastor nosso estava contando a experiência. Ele não gostava de mamão. Ele não gostava de mamão quando era solteiro. E aprendeu a gostar de mamão com as coisas. Eu não gostava de azeitona. E muitas das coisas passei a gostar. E você vê, irmãos, que isso daí torna assim a experiência. Porque ela prepara minha comida. Eu, às vezes, eu sou mais difícil a fazer comida. Sou mais difícil, confesso. Mas tem algumas coisas que eu faço em casa que tornam bem. Isso tudo influencia, irmãos, a nossa estrutura física, mental, psicológica. E olha só o que diz aqui: que no rompimento do divórcio é um doloroso situação traumática. Graças a Deus aqui, quem sabe poucos já tiveram experiência de divórcio e que podem passar. Vamos perguntar. Às vezes eu não passei, nem quero passar por essa situação. Mas diz as pesquisas, irmãos, que as pessoas que sofrem mais traumas são duas situações. A primeira delas é a morte de um ente querido e somente do cônjuge. Ou, segundo lugar, quando é causa de divórcio. E às vezes o divórcio até supera mais que a morte. Então você vê que é uma das experiências mais dolorosas da vida humana. Pode passar. Deus não aprecia o que? O sofrimento. Deus não aprecia. Se teu casamento está com problema, não está em Deus. Agora em Deus está o que? A solução. Amém? Não é o divórcio a vontade do Senhor. E diz aqui Jesus o motivo do divórcio. Por causa da dureza do coração. Pode passar. Sucessivos rompimentos diminuem o efeito de quê? De ligação. E eu já vi, irmão, já vi experiência de pessoas dizendo assim, ó, eu separei daquela mulher, aí perguntaram para um homem que tinha já casado 3 vezes. Aí perguntou, mas qual delas tal? Ele falou, a primeira que eu mais amei. Ele lembra muito e reporta a primeira mulher. Né? Então você vê que o primeiro casamento normalmente era a experiência, e ele vai rompendo com um, rompendo com o outro. Já mostrou nos amigos um homem que casou 18 vezes. 18 vezes. Agora eu pergunto, como que essa pessoa vai saber relacionar-se? Um dia eu vou falar sobre uma noite dessa, eu vou falar sobre porque tanta gente não casa direito e tem dificuldade de casar. Né? Porque não tem mais experiência de religação. Perderam isso. Não sabem mais namorar. Não sabem casar. E o pior, não sabem permanecer casado. E essa é um fato. Uma experiência sofrendo divórcio, a sucessão e o rompimento se torna cada vez maiores. Pode passar. A separação não deve ser iniciativa do que? Do ser humano. Porquanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Pode passar. Por que então existem orientações sobre divórcio no Antigo Testamento? Por quê? Por que Deus orientou? Por causa da dureza do vosso coração. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Chegou o momento em que a humanidade foi se afastando mais de Deus. Esses dias eu preguei aqui e falei sobre a questão de Deus lidar com a humanidade. A cultura como Deus lida influencia na cultura. E muitas vezes a cultura está contra a vontade de Deus. Vou dar um exemplo. No tempo de Moisés, a cultura muito forte era o quê? Da escravidão. Não tinha essa contratação de, vou contratar você empregado para trabalhar para mim. Vai ser meu escravo. Né? Trabalho para mim era escravidão. Era Deus a favor da escravidão? Sim ou não, irmãos? Não. Mas Deus mandou um servo, rompe com a escravidão? Não. A cultura era forte, impregnada. Mas Deus trabalhou com as condições da escravidão, mesmo adotando os seus princípios. Assim também chegou o momento do Antigo Testamento em que o divórcio tornou cultural, porque as outras nações já estavam influenciando a cultura de Israel. E Deus permitiu, mas nunca o quê? Quis que isso acontecesse. Pode passar. Então, por que então existem orientações? Primeiro, o coração era duro. Deus promete fazer o quê, irmãos? Então, um coração renovado. E esse coração renovado, ele torna o quê? O coração amoroso. E o Senhor promete fazer o quê? É um novo coração. Quem sabe eu esteja falando para alguém que já chegou a dizer, não dá mais para continuar.
Não dá mais. Essa pessoa tem que ouvir a voz de Deus. E se ela ouvir a voz de Deus, Ele fará isso. É um novo coração. O problema não está no seu cônjuge, está em você também. É difícil a gente admitir que o culpa também está em nós. Eu digo, todos que estão aqui casados vão sofrer a tentação de divórcio. Alguns mais, outros menos. Mas porque nós temos um inimigo que luta por isso constantemente. E não descansa. É um dos seus maiores alvos. Dentro das estratégias de destruição humana está o divórcio, um dos itens prerrogativos de seus ataques. Porque você pensa que Satanás e os demônios não são arquitetos? São, eles arquitetam tudo. Ele vê, esse daqui serve muito bem na igreja. Vou atacar no casamento dele. E atacando o casamento dele, eu sei que todas as demais coisas serão destruídas no propósito de Deus. Então, irmãos, nós estamos aqui de passagem, não é brincadeira não. Ele tem que vigiar e orar. E pedir para que o Espírito Santo cada dia continue renovando o nosso coração. Tornando ele amoroso, perdoador, comunicativo, edificante. Vai passando. Separação mais novo casamento, segunda marca divina é o que, irmãos? É adultério. Separar-se, se não for por motivo de adultério e não for por morte, constituir casamento pela lei humana, isso é divórcio. Mas pela lei de Deus, isso é adultério. E quantas pessoas, por consciência, acham que estão fazendo a coisa mais certa, mas de acordo com Deus, com Jesus, não. Isso é adultério. E diz aqui, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete o quê? Adultério. E casar com a repudiada também comete o quê? Adultério. Vai passando aqui. Vai passando. Agora, a única exceção que apresenta aqui Jesus. Paulo apresentou o quê? A morte. Jesus apresenta agora outra situação sem ser a morte. É o quê? Sendo por causa de relações sexuais o quê? Ilícitas. O adultério prático, isso sim, torna-se razão e causa maior de divórcio. Pode passar. Agora, a separação em casos muito extremos pode ser um mal menor. A separação, mas não por isso um novo casamento. Tanto Paulo como Jesus falam a mesma coisa. Às vezes, realmente, a separação se torna para nós, conselheiros espirituais, às vezes, realmente, uma alternativa paliativa e momentânea, mas não permanente. E nessas situações, um mal menor se torna a separação. Um exemplo, espancamento em casa. Aí, bate, acha que está no toda razão, que a mulher é seu animal, seu bicho de estimação em casa. Deve a mulher continuar apanhando lá? Não. Separação. Se for separar 1 ano, 2 anos, fica separado. Mas ela não deve ficar sendo subjugada a apanhar em casa. Mas divorciar também não. Daqui a pouco a gente vai ler por quê. É forte. Mas se não for por essa razão e outras muito graves, não é bom nem que separe. Mas que a conciliação, de uma forma branda, seja alcançada gradativamente. Pode passar. A única exceção é o quê? Adultério. Mas o adultério, de acordo com Jesus, não existe separação. O cônjuge ofendido pode perdoar e continuar o quê? O casamento. Você não vê Jesus dizendo assim, ele diz, é lícito, ele diz assim, tem que divorciar, né? Eu podia ter usado, não, se o homem te trair, você vai, então separa. Não, ele fala, não. Pode divorciar, mas não é um mandamento divorciar. Porque até o adultério é alcançar o perdão de Deus e pode o homem e a mulher perdoar. Mas é um assunto tão profundo, tão delicado, e só quem convive sabe melhor, que Jesus falou aqui, você pode divorciar com consciência mínima. Consciência mínima. Se teu marido te traiu, ou sua esposa te traiu, e você vê que não tem como viver mais naquela confiança, naquela proximidade como era antes,
Divorcie. Agora, uma coisa eu digo, irmãos. Agora, se a mulher ou o marido continua traindo abertamente, aí já a situação realmente é pecaminosa continuar. Porque você está fazendo parte do que? Da prostituição. Sem contar que carregará algumas consequências que Paulo diz em Romanos 1. Algumas doenças sexualmente transmissíveis. Eu digo, irmãos, agora eu vou abrir mais um jogo aqui. Uma orientação atual na palavra. Se o marido traiu uma mulher que não traiu, você é obrigatório, na orientação, claro, fazer um exame médico. Você não sabe com quem traiu. Se você tiver contaminado com AIDS, você está entregando-se à morte. E a Bíblia diz o que? Não matarás. Então, isso pode ser uma displicência da condição que Deus lhe deu, que é o corpo, o templo do Espírito Santo. Você dizendo que isso é amor, você não faz exame nenhum, o homem te traiu, ele pode te contaminar. Então, faça exame. Seguro. Ou, eu digo assim, não para você, né, irmão? Você tem esse problema. Mas orienta quem está passando por isso. Porque tem pessoas muito ignorantes nesse aspecto. E é importante, irmão, que eles possam ter uma vida. Porque, eu digo, irmãos, em caso de casais, a mulher morre com AIDS. E o marido, às vezes, nem ele conscientemente sabe que está com AIDS. E passa para a mulher. Mas se traiu, irmãos, porque, por isso que eu digo, irmãos, a maior prevenção contra a AIDS não é a camisinha. O que é, irmãos? É a fidelidade no casamento. É lógico que tem a transfusão de sangue, existem suas causas, mas é menor. O mais comum é o sexo, o uso de drogas. Se você não usa drogas e não traz sua mulher, dificilmente terá AIDS. Eu estou falando que AIDS é contar outras doenças sexualmente transmissíveis que pode ser fruto do adultério. Então faça exame. Mas se teu coração com Deus está em perdoar esse cônjuge, perdoe. Perdoe. Teu perdão é divino também. Se ele se arrependeu profundamente do seu pecado. Casamento é coisa séria. Não é uma aventura. Existem sacrifícios do que? Extremos. Querem ver sacrifício? Pode passar. Permanência em situações difíceis. Quando os discípulos chegaram, os discípulos entenderam que era aprofundar o casamento. Os fariseus começaram instigando Jesus. Os discípulos foram mais além. O Senhor. Se for assim, é melhor o quê? O que os discípulos falam? Melhor que não case. E Jesus entendeu o que eles entenderam, eu acho. Jesus falou o quê? Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. E a quem é dado? Vou passar. Somente por milagre de Deus, algumas situações difíceis permanecem. O milagre de Deus. É aqui que você vê, irmãos, na intensidade do laboratório divino, a verdadeira santificação. Tudo fora isso é fácil ser cristão. Mas aqui você tem a maior prova da espiritualidade. Pedido libera a habilitação do alto. Pedir dá-se usar. Cristo também escolheu permanecer nas piores condições. Lembra que eu falei no início? Na Bíblia? Cristo, exemplo de modelo de casamento. Jesus foi o mais profundo da experiência. Mas nunca deixou o propósito de estar casado com a sua igreja. E assim também deve ser o marido e a mulher. Somos chamados a seguir o exemplo de Jesus. Vai passar, meu querido. Renúncia de direitos para permanecer. Quantos direitos são renunciados para permanecer casado? Impossível por esforço o quê? Pessoal. Tem momentos que a gente vai ver assim que parece que nós, conselheiros espirituais, chegamos assim, não tem que falar. Mas a vontade de Deus é essa. E olha só o que ele diz ainda mais. Para permanecer é preciso um milagre, um novo coração. Envolve negação do eu. Pode exigir privação dos direitos sexuais. Jesus falou o quê? Alguns são feitos o quê? Eunucos pelo reino de Deus. Agora, irmãos, vamos entender uma coisa. Se Deus diz aqui que só o adultério e a morte é a condição de divórcio,
E o cônjuge não traiu. E o quê? E também não morreu. Deve o quê? Permanecer casado. Agora, tem condições de vida fácil em alguns casos, como esse. Aí você vê aqui, alguns se tornaram aqui eunucos. Pode passar. Porque há eunucos de nascença. Há outros aqui, os homens fizeram tais. Eles fizeram tais aqui, nós podemos dizer na Bíblia, um exemplo desse é Daniel. Né? Eu falo que Daniel estava na corte, na boca do Nabucodonosor, e era o quê? O eunuco. O que é eunuco, irmãos? Né? É isso mesmo. Era chamado o órgão sexual do homem. E assim a condição, sem ter condição de ter relação sexual. Alguns se fizeram. E há outros que assim mesmo se fizeram eunucos. Tem gente que faz isso, mas não é a vontade de Deus. Mas por causa do reino dos céus, quem abre para admitir, admite. E alguns do casamento se tornam eunucos. Um dia esse irmão chegou para mim assim: pastor, faz 8 anos que eu não faço relação sexual com essa coisa. Não é fácil essa experiência. Não é fácil. Mas a fé, às vezes, exigirá isso. Será que ninguém passa aqui por isso, né? Ninguém. Mas, em alguns casos, de alguns irmãos se tornaram eunucos para poder ter o reino dos céus. Vai passar. A aptidão recebida por pedido. Pedido a se usar, buscais achareis, bater a ver se usar, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate perceberá. Se você pedir esse poder do alto, você receberá. Vai passar. Renunciar, olhos completamente postos em coisas celestiais. É isso que vai tornar permanente alguns casos de casamentos nesse grau. Mente, recompensa e prazer em mundos superiores. Casamento não pode ser a coisa mais importante da vida. Preferem ser maltratados do que desagradar a Deus. É dura essa amizade? Mesmo assim, a experiência mais dolorosa e pior nessa condição seria o divórcio. Deus não quer o sofrimento maior que o divórcio. E hoje nós temos quantas pessoas que divorciaram, entraram em depressão, tiraram sua própria vida e mataram de outro. Você já viu um caso assim, né, irmãos? De homem que divorciou, já quis levar sua esposa, matou seus filhos. Já viu isso? Não é? E não está cada vez maior isso? Porque o quê? Não foram moldados por Deus a suportar essa situação. Preferiram a outra situação, que parecia ser mais fácil. Estou no pior. Vai passar. Moisés preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazer transitório do pecado. Vai passar. Renunciar por direito de permanecer. Pode continuar. Desprezo e vergonha podem ser a sorte. Estar do lado do plano de Deus, como aconteceu com Moisés, pode ser a sorte nossa. Desprezo e vergonha. Vai passar. Porquanto Moisés considerou ao próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o que? O galardão. Mais do que o seu casamento, irmãos. É o reino de Deus. É o plano celestial de Deus. É muito maior do que isso. E isso, irmãos, o crente, o cristão em Cristo, deve ter essa visão constante. Porque se você não tiver, irmãos, vai ser muito mais fácil abandonar. Vai passar, irmãos. Vai passar. Eles não são tolos, irmãos. Sabe por quê? Porque eles buscam algo que? Superior. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Hebreus 11:16. Pode passar, irmãos. Por isso Deus não se envergonha deles. Olha, muitas pessoas se envergonham. Olha só, 8 anos sem fazer sexo. 8 anos com aquela mulher que maltrata. Que vida de filho, crente, fiel, seguindo a palavra de Deus. Aí esse Deus não chama de todos. Mas diz o quê? De ser chamado seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. Amém? Amém? Vai passar, vai passar. E a cidade é a cidade celestial. Ela é tão real. Irmãos, o plano de Deus é que o seu casamento, você que levantou a mão no início, casado, eu não sei como está hoje o seu casamento. Aqui na igreja, todo mundo parece igual. Lá na sua casa, lá, vocês estão buscando a Deus em conjunto. Vocês estão realmente compartilhando a experiência mútua.
Vocês estão mantendo estreitado a relação e a comunicação, o relacionamento? Eu não sei qual o nível de casamento vocês estão tendo hoje, mas uma coisa é certa: Deus pode renovar esta aliança. Ele não te abandonará. Vamos passar agora um clipe, esse clipe final, do plano de Deus para nós. O plano para o nosso casamento. Depois farei a oração final. Oração de consagração do seu casamento para o Senhor. Amém? Puder aumentar o som um pouquinho mais, já. Eu sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei, e um milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que o meu Deus pensava quando criou você? Acho que estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Pensava quando criou você. Acho que ninguém estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Será que ele me lembrou quantas vezes de joelhos na minha memória?
quando fez a Débora, pensei. E quando criou, isso aí. Assim vocês como vocês. Às vezes a Débora estava com medo muito grande de ter câncer de mama. E eu estava tomando banho. Comecei a ficar pensando nessa realidade. E Deus fortaleceu meu coração. Deus que tem passado todas as dores. Eu não abandonei. Eu digo, 15 anos de casado. Já passamos por grandes lutas. E quase o divórcio. Foi a tentação. Mas a aliança com Deus nos torna aliança no casamento. Hoje os casais se separam, não por causa de incompatibilidade. Porque incompatível todos somos. O homem tem suas diferenças da mulher, graças a Deus que tem. Graças a Deus que tem. Mas é falta da ligação com Deus. Estou falando para um casal aqui que quer permanecer casado sem Deus. Tem muitos casais sim, mas não tem mais o brilho. Tem mais aquele ideal da criação. Você está recebendo hoje o convite para ter uma aliança com Deus. Porque mesmo que venha crise no casamento, você permanecerá forte e firme. Não passará por traumas tão maiores, porque o Senhor será ligado com você. Ele não abandonará você. E somente Ele pode dar o amor verdadeiro e puro. Eu quero agora fazer com que você. Vamos nessa noite aqui. Ter uma aliança com Deus e no seu casamento se coloque de pé. Eu quero orar por você. Quem sabe seu esposo, sua esposa não entende isso, mas se você entender, ele pode ser santificado por você. Ele pode ser, você pode ser o único meio de Deus para alcançá-lo também. Eu sei que não é fácil estar casado com alguém que não tem a mesma fé, mas eu sei que Deus pode fazer este milagre. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a tua aliança conosco é uma aliança eterna. O casamento não pode ser nunca o maior objetivo de nossa vida, mas ao mesmo tempo devemos amar com intensidade o nosso casamento. Uma intensidade tal como o Senhor demonstrou o teu amor por nós. Mesmo que venha a doença, mesmo que venha a pobreza, mesmo que venha, até que sabe, uma forte desilusão, mas que o amor seja a maior motivo, a maior motivação para o casamento. Ó Pai, se estou olhando aqui e nesse momento tem algum casal que está passando por uma crise em seu casamento, ó Pai, que teu amor reconcilie, dando um coração novo, renovando os votos e assim renovando a experiência contigo e um com o outro, porque o que Deus uniu não separe o homem. Ó Pai eterno, salve nossos casamentos, salve, ó Pai, nossa vida, consagra-nos em nome de Jesus. Amém. Antes de nós sairmos, pedir para o irmão passar o último slide, aquele último slide, não sei se já está em ponto, é esse aqui, irmão. O tema do nosso próximo domingo: crise na educação de filhos. Está fácil ou não está fácil ter filhos? É um desafio tremendo, não é? Então, eu tenho um filho adolescente agora, o que fazer com esse filho? Então, o próximo domingo, não perca, será o tema principal: educação dos filhos. Que Deus abençoe a todos. Dê uma boa noite ao seu lado, ao seu irmão, ao seu amigo, a sua esposa, dá um beijo. E assim estaremos domingo que vem juntos na casa do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.